peguei uma faca que tava em cima da mesa, assim, e dei uma facada, assim, no peito dele. Mando ele pra casa, descanso meu coração, porque, nossa, é uma angústia, assim, que não dá pra explicar, pastor. Sabe quando você tá, tipo, com o coração na mão, esperando que qualquer momento pode acontecer alguma coisa? E eu, toda vez que ele não estava em casa, eu sentia essa angústia. Por mais que ele estivesse em casa, se ele estava bebendo, se ele estava bêbado, se ele estava dormindo, eu ficava tranquilo. Mas quando ele não estava, sempre essa angústia no peito, essa tristeza. O que vai acontecer? Será que vai vir? Será que não vai vir? Como vai vir? Uhum. Então não foi nada fácil, porque eu tive que passar por isso sozinha. Mas eu digo assim que eu lembro um dia que a gente passou por uma situação bem difícil lá em casa e a gente já estava aqui na igreja. E aí, numa ministração sua, você estava ministrando, pastora, você falou assim: o Senhor sempre envia alguém. O Senhor sempre envia alguém. E realmente teve um dia que o Senhor enviou alguém lá em casa. A gente tinha passado por uma situação terrível, que foi ali onde começou toda a transformação. E o Senhor enviou a missionária Cecília lá em casa. Eu nem conhecia a missionária Cecília. Eu não sei como ela foi parar lá em casa. Mas ela foi num dia de tarde. A gente tinha passado por uma situação terrível em casa, aonde a gente brigou. O Mário chegou em casa, já era de madrugada. E aí, eu lembro que a gente começou a brigar, discutir, eu fui esquentar. Eu ainda tinha uma paciência que eu ainda ia esquentar a janta para ele jantar, sabe? A maioria das vezes que ele chegava, eu ia esquentar a janta para ele jantar. E eu sei que ali a gente começou a brigar. E ele estava muito chapado aquele dia, bêbado, chapado demais. E ele começou a me xingar, me insultar, e eu perdi a paciência. Eu lembro que eu estava com um prato na mão que eu ia servir a janta dele, e taquei na parede assim, e caiu o caco tudo em cima dele assim. E aí ele ficou muito bravo, né? Porque assim, quando ele bebia, ele já se transformava. Ele me cutucava pra gente brigar, pra ele poder sair de novo. Toda vez ele me cutucava pra gente brigar, pra ele ter uma desculpa pra ele poder sair, né? E aí, aquele dia foi a gota d'água. Ali, aquele dia que a gente brigou mesmo, de tapa, de soco. E aí, no meio daquela confusão, eu peguei uma faca que tava em cima da mesa, assim, e dei uma facada, assim, no peito dele, e assim, perto do braço. E, na verdade, eu até nem tinha, eu digo assim, que foi sobrenatural, que eu nem vi como aquilo aconteceu. Porque ali, no meio daquela confusão... O ódio foi tão grande que você te cegou. E daí ele me segurando pelo pescoço e eu falando pra me soltar e nós se batendo e brigando. Não sei nem como aquilo aconteceu. Eu só sei que, de repente, ele parou e ele falou assim, você me machucou. E aí, quando eu olhei, eu tava assim, com a minha mão com sangue e a faca. E eu fiquei assim, parada, tipo, como se estivesse anestesiada, olhando pra ele assim, ele... Começou com falta de ar. A gente morava numa kitnet. E ele foi até a porta da kitnet do irmão dele, que morava ali perto. E aí, ele bateu, só que o irmão dele... Ele tinha chegado junto com o irmão dele, bêbado. E o irmão dele já estava dormindo, né? Como estava podre na cachaça, já estava dormindo, não ouviu. E aí, eu desesperado, falei assim, meu Deus, só que eu não pensei até que fosse tanto. Você arranhou, né? Porque até tinha arranhado até o meu braço assim, eu olhei e eu pensei que o sangue fosse de mim. E aí, depois que eu vi a blusa dele com sangue... Você pegou a faca, isso aqui é importante falar, sabe? Porque na hora do ódio, você pega uma faca, você dá 2 facadas nele e você nem teve consciência, não. Eu nem vi, nem que eu tinha... Na verdade, eu não lembrava nem da onde. Eu lembro que a faca estava em cima da mesa porque eu tinha cortado alguma coisa antes com ela e deixei ali. Que forte isso, né? Mas eu não lembro nem qual momento eu peguei aquela faca dali, porque a gente tinha a mesa assim e tinha a parede assim, e ele tava me encostando na parede, me enforcando, e eu ali brigando, e a gente naquele tapa e naquela coisa, eu não sei, não vi nem como aconteceu. Foi assim, tudo muito rápido. E aí, quando eu fui me dar conta, foi que quando ele foi na porta da kitnet do irmão dele, e daí ele voltou, ele falou, você me machucou. Tá doendo, tá doendo. E ele falava assim, eu via que o ar dele tava faltando. Meu Deus. Aí eu corri na kitnet do lado, falei, Andréia do céu, eu machuquei o Mário. Chama a ambulância, chama o SAMU. Daí isso veio já o vizinho do lado. Só que nisso você nem se tocou que era facada.
Ou você já... Foi logo depois que ele voltou, que daí eu vi que eu tava com a faca na mão, com a minha mão com sangue, e aqui, eu tinha me cortado aqui assim também, né, no meio de toda aquela confusão, eu tinha me cortado no meu braço. Só que até então eu achei que o sangue era do meu braço. Uhum. E aí, ali que eu vi que realmente não era, né, quando ele voltou ali na nossa porta, e ele falou, você me machucou e tá doendo, ele falava assim. E aí eu fui correndo na kitnet do lado, chamei a Andréia, falei, Andréia, eu machuquei o Mário, vai ter que chamar o SAMU. Ela, meu Deus do céu. Daí nisso, o seu Júlio, eu lembro até hoje, um vizinho nosso que tinha lá, ele saiu também, que escuta, é kitnet, né, então ele já tinha escutado o barulho, né, da confusão. E aí quando ele ouviram ali que eu chamei a Andréia, começou a sair os vizinhos, e a gente chamou o SAMU. E aí vem o SAMU, levou ele. E ali, então, começou. Dias atribulados, assim, de sentimentos de culpa. E eu não sabia o que fazer. E naquele tempo, a mãe dele, o irmão dele, um dos irmãos dele, tinha vindo aqui para Foz. Eles tinham passado em casa e tinham ido pro Paraguai. Eles estavam no Paraguai. E aí, meu Deus, como que eu vou ligar pra minha sogra e falar isso pra ela? Mas eu tinha que falar. Porque alguém teria que ficar lá com ele, porque eu tinha a Maria Luísa e já tinha o Matheus pequeno. E aí, fui com ele, a Andréia ficou com as crianças pra mim, fui com ele pro hospital, no SAMU, e liguei pra minha sogra. E a gente ficou ali, de madrugada ali, esperando notícia, né? E até então, daí, naquele mesmo dia de manhã, a gente voltou pra casa, eu e minha sogra, o Mário ficou internado. E aí, com medo, né, do que pudesse acontecer, por causa dos irmãos do Mário e tal, né? Minha sogra falou assim, não vai ser bom que você fique aqui. Porque eles vão se revoltar e pode ser que aconteça algo. Vamos lá na delegacia da mulher e eles vão arrumar um abrigo em algum lugar, não sei, mas você não pode ficar aqui. E eu, será? Não sei o quê, não queria muito sair de casa, né? E daí, sei que a gente fez todos os trâmites, eu fui para uma casa de passagem com as crianças. E nesse tempo o Mário no hospital. E aí depois dela me dando notícia, né? Que daí eu não poderia ter contato mais com ele. E aí ela deu a notícia, né? Ela falou que foi perfurado o pulmão dele, e que ele ia ter que ficar uns dias, né, no hospital. E ali começou assim, eu digo assim, que ali o Senhor começou a colocar as mãos tanto sobre a minha vida, como sobre a vida dele. Porque enquanto ele estava ali no hospital, eu estava ali na casa de passagem, eu não podia sair para lugar nenhum, né, eu e as crianças, né, é um abrigo, né, não podia sair, não podia ter contato com o telefone, nada. E eu tinha contado para a mãe que tinha acontecido, para o meu pai, e eles ficaram assim muito nervosos, muito preocupados, e eu não podia usar o celular para falar com eles. Eu só pude usar o telefone uns 3 dias depois para falar com eles, e eles já estavam assim, de cabelo em pé, né. E ali dentro dessa casa, tinha uma das cuidadoras, que ela era da Igreja Assembleia. E ela falou para mim assim, eu sei que tá difícil, mas não é o fim. E daí eu falei pra ela, não tem como não ser o fim. Agora, se ele já é estressado, se ele já tem raiva de tudo, já quer brigar com qualquer coisa, agora vai ser pior ainda, ele vai me odiar. A raiva dele, a ira dele vai ser pior. Eu falava pra ela assim, dela, não, vamos orar. Ela falava assim, vamos orar. Nossa, dias, eu não conseguia dormir. Eu passava dia e noite acordada. Dia e noite acordada, porque eu ficava pensando, Senhor, como que isso foi acontecer? Dentro de casa, eu tinha tanto medo disso acontecer na rua com ele, e foi acontecer dentro de casa. Eu fiquei assim em estado de choque, eu não conseguia dormir, não conseguia nem comer. Eu lembro que, nossa, foi dias assim, terrível, terrível. Mas eu digo assim que teve um dia que a gente estava com a passagem comprada para mim voltar para casa, né, lá para casa da minha mãe. E daí eles iam me mandar de volta para minha cidade, né. E até então, com a passagem comprada, naquele dia de manhã ele poderia se despedir das crianças, né, que a gente tinha um local onde se encontrava, e a gente tentou conversar 2 vezes e não dava. Até a moça, a senhora que estava ali, né, ela falou assim para mim, eu vou conversar com a coordenadora para deixar vocês conversar, para ver se vocês conseguem se acertar, porque eu não vejo que é o fim. Ela falava assim para mim, né, porque Deus permitiu isso, porque vocês precisam mudar de vida e não sei o quê, e ela ali, sabe. E 2 vezes eles permitiram que a gente conversasse,
Só que não dava certo, conversa. Discussão. Não dava. Era discussão, não conseguia nem começar a falar. E daí eles já separavam, porque a gente ficava numa sala, né? Não dava. E aí, naquele dia de manhã, com a passagem comprada, a gente fomos lá para ele dar tchau para as crianças. E eu, já conformada, tá? Daí preparei as crianças. Eu lembro, assim, nitidamente. Eu digo assim, que foi a primeira vez, assim, que eu ouvi a voz do Espírito Santo na minha vida, nitidamente. Com as malas prontas, as crianças prontas, eu falei, eu vou ir agora tomar um banho, né? Daqui a pouco o carro ia chegar para levar a gente para a rodoviária. E todo o tempo que a gente estava ali, a gente estava em oração, né? Eu e a senhora, uma senhora da casa que ficava ali, né? Que era um dia sim, um dia não. E o dia que ela não ia, eu orava também, porque eu não conseguia dormir de noite, então eu só ficava orando. Só ficava falando, Senhor, o que vai acontecer? O que vai ser? O que eu tenho que fazer? Como que eu tenho que agir, né? Eu ficava ali questionando isso com Deus. E aí, naquele dia, eu tomando banho, pronta para ir embora, eu escutei, assim, nitidamente falando para mim assim, volta para casa. E eu até perguntei assim, Marlene, falou alguma coisa comigo? Essa aqui era uma das cuidadoras que ficava lá, né? E daí, gritei lá do banheiro dela, não falei nada. Daí eu pensei, ué, de onde é que vem essa voz, né? E de novo na minha mente, volta para casa. Umas 3, 4 vezes repetia, volta para casa, volta para casa. E daí eu comecei a chorar de um jeito assim, não sei explicar, pastora. Eu digo assim que aquele dia o Espírito Santo me visitou. Me tirou todo aquele medo de voltar para casa, me tirou toda aquela angústia, sabe? Me deu força, me deu coragem. E daí eu lembro que eu saí do banheiro e falei bem assim, eu conversando com ela, eu falei bem assim, eu não vou mais voltar para casa. Eu não vou mais ir para casa da minha mãe, eu vou voltar para casa. Daí ela falou assim, como assim? O carro já tá vindo buscar vocês, você já tá com a passagem comprada, né? E eu falei para ela, não vou mais ir. Eu vou voltar para casa e vou voltar hoje. E daí todo mundo ficou assustado, até as outras mães, né, que lá fica bastante mães com criança, ficaram assustadas, porque tipo assim... Cara, horrorizada, né? Tudo isso acontecendo com a passagem comprada, porque é bem difícil de conseguir a passagem, tem que esperar dias ainda para conseguir essa passagem, né, pela prefeitura. E daí eu lembro que as mães, como que você vai voltar para casa? Não, você não vai dar certo, não vai para casa da tua mãe, não sei o quê, porque todo mundo contra, né? Essas pessoas, assim, que usam droga não tem jeito, elas não mudam. Não adianta você ficar insistindo. Olha que ponto vocês chegaram. Você tem 2 crianças, você tem que pensar nele. Então, tudo ao contrário, né? Tipo, eu tava convicta que eu tinha que voltar. Porque quando eu identifiquei que era Deus falando comigo para mim voltar para casa, aí eu não tive mais dúvida. Eu falei assim, não, eu vou voltar. E até então, foi cancelado tudo. E eu peguei o telefone, eles me emprestaram o telefone para usar de lá, e eu avisei o Mário e falei assim, então não vou ir embora, eu vou voltar para casa. Se você não quiser ficar lá, tudo bem, mas eu vou voltar para casa. E aí no outro dia de manhã, eles me levaram embora, me levaram para casa. E o Mário já estava em casa, já tinha ganhado alta. E eu digo assim, que ainda foi dias terríveis, porque tava ele e o irmão dele, né? Um dos irmãos dele em casa. E ele ainda não tinha mudado o comportamento dele. Eu tava com mais raiva, pastora. Mais ódio ainda. Foi os piores dias da minha vida. Foi ali. Mário, me diz uma